saindo de 44% para 54%, Caio. Bom, vamos lá, né? Isso daí é uma pesquisa de opinião encomendada pela CNI, né? Então, Confederação Nacional da Indústria, ao IBOP. O IBOP, né, que nos últimos anos se viu às voltas aí com um escândalo, né, uma empresa delatada no âmbito da Lava Jato, no processo de colaboração premiada dos executivos da JBS. É impossível não, vendo a pesquisa, é impossível não lembrar de uma das frases do Bolsonaro, no documentário que eu critiquei ontem, o Democracia em Vertigem. Ele fala o seguinte, abre aspas, o Datafolha me dá 8%, então eu tenho 24%. Mas a gente está falando do IBOP, então vamos voltar aqui à pesquisa. Em relação ao período anterior, né, a aprovação do governo Bolsonaro, ela oscila mais ou menos dentro da margem de erro. Então ela diminui de 35% para 32% de ótimo e bom. Então, assim, é um fato de que se trata da menor aprovação do governo até esse momento. Até porque a única variável é o período, né? O resto segue naquela máxima latina do ceteris paribus, né? Então todas as outras variáveis constantes, tudo inalterado, mesma metodologia, mesmo nível de confiança, margem de erro, etc. A questão aqui é, quão preocupante é esse dado para o governo? Será que o governo ele deve ficar apreensivo aí de forma inversamente proporcional à alegria da imprensa em noticiar essa pesquisa com a sua queda de popularidade? Porque é o seguinte, na política tudo é muito relativo, né? Então, por exemplo, do ponto de vista eleitoral, você não precisa ser bom, você só precisa ser melhor que o seu adversário, certo? Então a gente tem o fenômeno do voto útil, a gente tem a questão do voto no segundo turno, que geralmente não é o voto no seu candidato preferido, e no comparativo, né, com o último período dos dois últimos governos, ou seja, quando a gente se endereça à memória política recente do povo brasileiro, a coisa muda muito de figura. Vamos retomar, governo Bolsonaro, 32% de ótimo e bom. Vamos comparar com o governo Dilma, ainda é 3 vezes a aprovação da Dilma, que era de 10%. Né? Ainda é 6 vezes a aprovação do governo Temer, que era de 5%. Né? Então essas coisas a gente tem que considerar também. E além dos 32% que consideram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, em igual número são aqueles que consideram o governo regular. E o que significa regular? É aceitável, satisfatório, suficiente. Aí, assim, em última análise, é o famoso tá ok, né? E então, se a gente somar esses dois, você tem aí que 64% da população, né, considera o governo regular, ótimo ou bom. E é o seguinte, a gente precisa reconhecer, se esses dados de pesquisa de fato reproduzirem a realidade, a gente tem que só 32% acham o governo ruim ou péssimo, ou seja, 2/3 da população ainda é simpática ao governo. E quando a pergunta muda, quando ela fala sobre perspectiva, então quando a população é chamada para fazer um prognóstico, né, uma análise do futuro, aí os resultados melhoram muito para o governo, porque o número de entrevistados com perspectiva positiva sobe de 32% para 39%. O regular cai para 27%, o ruim péssimo cai para 29%. Então a gente está num país em que 40% das pessoas são otimistas e 30% são pessimistas em relação ao nosso futuro político. Não é exatamente um cenário de crise, especialmente considerando o que o Bolsonaro herdou, que é um país deficitário, com uma infraestrutura em frangalhos, a segurança pública em estado de calamidade, a economia estagnada e mais de 13 milhões de desempregados. Você precisa de muita popularidade para fazer frente a tudo isso, especialmente se seu principal projeto de governo é encampar uma reforma da Previdência que mexe no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Longe de mim ser aquele que faz a piada do pavê, mas já que a popularidade está caindo tanto, imagina quando ela chegar em 13%. Não, olha, bom, você Por enquanto o número que a gente tem é 13 milhões de desempregados, esses herdados da Dilma. Cara, você fez um... Aprender o convívio dos contrários. Você elimina a proposta primordial, que é uma peça artística. É isso aí. Aqui a gente tem que pontuar bastante para o ouvinte o que é esse movimento BDS, né, que a Paulinha falou, que é boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Que é uma lógica muito duvidosa mesmo, né, professor? Você está num ambiente de democracia e agora um artista se apresentar no país significa que ele está endossando seus políticos, significa que ele está endossando o seu governo. É o que o Milton fala que não. Ou as suas forças democraticamente. Ou
Ou as suas forças armadas também, né? Eu fico imaginando, imagina aqueles artistas que se apresentavam aqui no Brasil durante o próprio regime militar. Aí o cara vai parar de se apresentar porque vai estar endossando um governo que ele considera autoritário. Não faz o menor sentido. Agora, ele mesmo escreveu aí na justificativa, né, a opinião do Augusto um pouco extensa, porque não precisaria se justificar. Sim, esse movimento BDS de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, ele tem 15 anos, ele tá perdendo força, apesar de toda a patrulha, mas de fato, se você pegar, olha que contrassenso, Israel é o país recordista em sanções na ONU. Então, você tem aí, entre as quase 200 de nações, você tem países que são verdadeiras ditaduras, tiranas. O Fefito falou aqui das manifestações LGBT, Tel Aviv tem a segunda maior do mundo, né? E no final das contas, viu, Edgar, eu vou te falar, isso daí é uma patrulha antissemita disfarçada de crítica ao sionismo, que grosso modo é o nacionalismo judaico, só que pegando carona em inocentes úteis, como espero seja o caso do Roger Waters, até porque esse movimento ele não beneficia diretamente a Palestina, até porque a economia do povo palestino depende diretamente de Israel. Você tem vários trabalhadores palestinos trabalhando em Israel e não influencia a política israelense, senão não teria eleito 4 vezes consecutivas o Benjamin Netanyahu. E é importante falar quem faz parte desse BDS também, além do hype da mídia progressista que pega carona em tudo, você tem ex-terroristas, né, da causa palestina, e você tem um fundador mundial que, apesar de falar contra a academia israelense, é doutorado pela Universidade de Tel Aviv. Inclusive um cara que nega a verdadeira existência de Israel. Porque se você resgatar, é de um desconhecimento histórico, esse negócio de falar em apartheid, usar essa terminologia para falar de Israel, é um desconhecimento histórico absurdo. Em 1967 você tem a Liga Árabe, todos os países reunidos, e eles falam os famosos 3 nãos: não à paz, não à negociação e não ao reconhecimento. Como que você dialoga com uma autoridade que prega o fim da sua existência? É impossível. Aliás, é um milagre Israel se manter como uma pérola da democracia incrustada no Oriente Médio. Você vai falar sobre o que, Caio? A gente já combinou, né? Já tá tudo armado, né, professor? Eu queria falar sobre o G20, porque eu não tive a oportunidade de comentar ainda o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. E eu queria abrir esse comentário com um apanhado de manchetes que chegou ao meu conhecimento. Vamos lá, referente à semana passada, sexta-feira. Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro tornará ainda mais difícil o acordo entre União Europeia e Mercosul. Carta Capital. Presidente francês enquadra Bolsonaro e ameaça não assinar acordo. Aí você tem também as publicações de militância panfletária e folhetinesca, né? Brasil 247. Depois de Merkel, Macron isola Bolsonaro. E, a hora do povo, Bolsonaro envergonha o país. Cerca de 24 horas depois da publicação dessas manchetes, esse mesmo presidente, Jair Bolsonaro, supostamente isolado, enquadrado e envergonhado, assina um acordo histórico de livre comércio com a União Europeia. Né, um bloco capitaneado por esses líderes que supostamente pareciam repudiá-lo, segundo a nossa imprensa. Esse é o maior acordo já celebrado entre blocos econômicos no mundo. O atual governo, ao integrar aí, né, uma verdadeira força-tarefa, os ministérios da Economia, das Relações Exteriores e da Agricultura, ele acelerou e catalisou um processo de negociação de 20 anos. Que estava paralisado pela política externa, essa sim ideológica, do lulopetismo, batizado pelo nosso colega Augusto de política externa da canalice, que preferia o quê? Favorecer ditaduras com seu capital político internacional, para não ficar no ar, vamos dar o nome aos bois: Angola, Cuba, Zimbábue, Venezuela, Congo, Guiné Equatorial, algumas delas dando calote bilionário aos cofres públicos brasileiros. Agora, vamos ilustrar com números a importância desse acordo com a União Europeia. É um acordo que impacta 260 milhões de pessoas só aqui na América Latina. Ele abrange 90% da nossa diversidade econômica. Então, esse é uma amplitude quase total. E ele tem um impacto positivo projetado de até 125 bilhões de dólares. Isso é R$500 bilhão em uma década. É equivalente a metade da economia pretendida pela reforma da Previdência. E esse é o impacto direto, né? Porque você tem o indireto, você tem as oportunidades. Eu estava vendo a Bovespa, tá? Então você pega uma ação aí relacionada à atividade de escoamento para o agronegócio, tá? Vamos pegar aqui, Cosan Logística,
uma ação. O código da ação é RLOG3, para quem quiser acompanhar. Subiu 2% na sexta-feira, Edgar. E assim, eu não estou acompanhando o pregão agora, mas a última vez que eu vi, a bolsa já estava com alta de 1,3%. E assim, longe de mim ficar fazendo call de ação aqui no ar, mas a tendência é que o mercado receba muito bem esse tipo de notícia. E mais, para quem tem viés econômico protecionista, né, para o industrial, para o produtor rural que está preocupado, é importante lembrar que esse acordo ele prevê regras de transição de até 15 anos, para que o choque liberal ele não frite as economias locais no curto prazo. Mas eu queria só, para amarrar o meu comentário, voltar a falar da mídia. O que a gente espera de uma mídia supostamente especializada que não nos informou de acordo com a realidade dessas negociações? Dependendo do caso, você vai querer uma retificação, um meia-culpa ou até mesmo retratação. E aqui eu queria cumprimentar o jornalista Fábio Panunzo, porque ele sim fez certo. Olha o tweet dele inicial. Anota aí. Bolsonaro viajou ao Japão para protagonizar um dos maiores vexames da história da nossa diplomacia. Se o que está se desenhando no horizonte se confirmar, o Brasil sairá do G20 isolado e estigmatizado. Somos as Filipinas da América. Ninguém nos quer por perto. Diante dos fatos, ele se retrata e fala o seguinte: Bolsonaro se saiu muito melhor do que o esperado. Conseguiu quebrar o isolamento, as resistências ambientais de natureza humanitária e fechar o acordo com a União Europeia. Eu não esperava tanto, mas é preciso reconhecer que ele fez um golaço. A gente tem que parabenizar essa postura, porque é o seguinte, você não pode ficar se digladiando com os fatos, mas não. Agora o que o jornalismo militante está fazendo é se voltar contra o acordo em si e falar que esse acordo vai destruir o meio ambiente no Brasil e tal. Então eu queria fazer um apelo pessoal aí ao senhor presidente da República, na verdade, né, considerando o que a grande mídia, o que os seus agentes aí majoritariamente falam que é passar vergonha. Por favor, continua passando vergonha assim, passa vergonha no débito, vergonha no crédito, continua passando esse tipo de vergonha no mundo afora, porque o Brasil, com mais de 500 bilhões de reais em 10 anos, vai agradecer muito ao senhor.